exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Digam, meu povo, que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo, com espadas e escudos nas mãos. Digam, meu povo, que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo, com espadas e escudos nas mãos. Digam, meu povo, que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo, com espadas e escudos nas mãos. Digam, meu povo, que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo, com espadas e escudos nas mãos. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Passou o louvor, passou a oferta, agora é o quê? É a palavra. A palavra, a hora que a gente recebe a palavra de Deus, certo? Certo? Então tá bom. Alguém aqui conhece a história de Moisés? Conhece? Crianças, silêncio. Alguém aqui lembra da história de Moisés ou conhece a história de Moisés? Levanta a mão. Bastante gente, hein? E vocês que conhecem? Para quem não conhece, Moisés foi um escolhido de Deus que libertou o povo lá do Egito, lá do povo da mão ruim, sabe? Esse povo que foi liberto. Vocês lembram que eles estavam a caminho da terra prometida? Vocês lembram? Então, pois é, eles estavam, certo? E eles estavam em um povo muito grande. Vamos supor. Quem aqui está na escola ou na creche? Levanta a mão. Todo mundo, certo? Então, vocês que estão na escola, tem alguma regra na escola?
Tia Rosinha, escolhe uma criança para vir falar aqui em cima. Que tá na escola. Ó, sentados. Calma, calma. Pode ser. Princesa, qual que é seu nome e a sua idade? Meu nome é Heloísa e eu tenho 9 anos. Responda a pergunta da Vitória. Vitória, faz a pergunta de novo, por gentileza. Ó, Heloísa, na sua escola tem regras? Sim, E me fala uma regra da sua escola. não pode bagunçar. Não pode bagunçar. O que é bagunça pra você, Heloísa? Ó, deixa eu ler. O que é bagunça pra Heloísa? Bagunça pra mim é quando fica correndo de um lado pro outro, quando a professora fala. Som. Bagunça pra mim, as crianças ficam correndo de um lado pro outro, sendo que a professora falou pra não correr. Ah, então é desobediência, né? Alguém aqui também? É proibido bagunçar na escola? É proibido bagunçar, não é? É uma regra, certo? Pode abaixar a mão, abaixa a mão. Então, quando esse povo saiu do Egito, para ir para a Terra Prometida, será que eles também tinham regras? Quem aqui acha que eles não tinham regras? Vocês acham que eles não tinham regras? E quem aqui acha que eles tinham regras? Ah, bom. Eles tinham, porque já pensou poder ficar brigando com o amiguinho? Já imaginou? Você tá lá com o povo andando para chegar na Terra Prometida e daqui a pouco começa uma briga de crianças. Ou 2 adultos discutindo. Ia ser legal? Não ia ser legal, porque é errado. Então tinha regras. E lá na Bíblia mostra, lá em Números 5, o capítulo inteiro, é Deus falando as regras que deveriam existir quando esse povo estivesse caminhando. Eram as leis da purificação e reparação. Ou seja, se errou, quando a gente peca, a gente é perdoado? Quando a gente peca, a gente é perdoado? Quem disse não, gente? Né? Não. A gente é perdoado sim. Deus morreu na cruz para perdoar nossos pecados, para que Ele levasse a nossa culpa. Então a gente é perdoado. E quando aquele povo pecava, porque todo ser humano peca, vocês sabem, né? Vocês sabem? Toda pessoa, toda criança, todo adolescente, todo adulto peca. Faz coisa errada, não faz? Então, todo mundo faz coisa errada. Só que ela precisa se arrepender. Se arrependendo, Deus perdoa. Então eles eram perdoados. Mas também, pecar demais faz bom? Vamos supor, vocês sabem que desobedecer os pais é errado, certo? É errado desobedecer os pais? Ixi, não escutei não. Peraí, vou perguntar de novo e vocês respondem, pode ser? Desobedecer os pais é certo ou errado? Exato, é errado. Então, você sabendo que é errado, você vai ficar desobedecendo seu pai? Não vai, porque não pode. Então, aí pra não acontecer nada disso, pra eles não ficarem errando, Deus falou assim: Moisés, essas são as leis, essas são as regras do seu povo. Isso está escrito lá em Número 5, certo? Certo, crianças? Aí. Lá no Número 6, vocês sabiam que Números é um livro da Bíblia, certo? Quem aqui sabia que Números é um livro da Bíblia? Aí sim. Lá em Número 6, Deus ele fala sobre o voto do Nazireu e a bênção sacerdotal, que era um voto que eles tinham que fazer com Deus, certo?
Agora, eu vou pedir para que o tio, lá atrás, coloca aqui pra gente números 9 e 15. Números 9 e 15 até o 23 a gente vai ler. Quem aqui sabe ler mesmo? Bastante gente, certo? Então, vocês que sabem ler, vão ler junto comigo. Vocês conseguem enxergar aqui? Tá conseguindo enxergar? Então, quem sabe ler, lê comigo. Quem não sabe, escuta e fica quietinho, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. No dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu. Então, peraí. Quem aqui sabe o que é uma nuvem? Tio, escolhe uma aí pra falar o que é uma nuvem. Do outro lado. Cadê o microfone do outro lado? Tá lá? Escolhe uma criança pra falar. Quem aqui sabe o que é nuvem? Levanta a mão. Me fala o seu nome e a sua idade. E pra mim, me fala o que é uma nuvem. Arthur, 7 anos, uma nuvem é uma coisa fofa e branca. É fofa. Oh, que bonitinho. É uma coisa fofa e branca, gente? E aonde a nuvem fica? No céu. Tá. E ó, alguém sabe o que acontece quando tá muito sol e a nuvem ela tá lá no céu, lá em cima, e ela faz uma sombra? E quando a gente fica na sombra, o que acontece? Ela protege a gente do sol, não protege? Certo? Certo, né? Então, lá eles tinham o tabernáculo. E Deus, foi montado o tabernáculo lá. E no dia que foi montado o tabernáculo, Deus, vocês estão prestando atenção? Ó, silêncio. Silêncio. Então vamos lá. Lá eles montaram um tabernáculo e Deus enviou uma nuvem. Que essa nuvem representava a voz de Deus, certo? Então vou continuar lendo aqui aqui. Eu leio e vocês escutam, pode ser? Pode ser? Sem gritar, ó. Tá bom. Ó. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Gente, vocês sabem quando vocês estão olhando para o céu e você vê uma nuvem com formato de alguma coisa? Vocês já viram a nuvem com algum formato? Já viram? Eu já vi também. Essa nuvem, ela tinha um formato de fogo. Olha que legal. Vamos continuar. Vocês estão enxergando? Então, ó, vamos ler. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria. De noite, tinha a aparência de fogo. Então, ó, tinha uma nuvem que era a voz de Deus. De manhã, ela cobria... Volta aí, isso, deixa aí, tio. De manhã, ela cobria o tabernáculo e tinha formato de nuvem. Sabe aquela nuvem redondinha? Vocês sabem? Então, de manhã, ela tinha o formato de nuvem. Aquela nuvem redondinha. E de noite, ela tinha aparência de fogo. Passa aí, tio. Isso. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Ou seja, de manhã e de tarde, a nuvem ficava ali cobrindo o tabernáculo enquanto eles faziam o quê? Enquanto eles andavam. Enquanto eles andavam, a nuvem estava lá cobrindo o tabernáculo, certo? Sim, que representava a voz de Deus. Tem gente prestando atenção. E de noite, a nuvem se transformava em fogo. Para dizer o quê? Para eles pararem e acamparem, certo? Ok, passa aí, tio. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante. E conforme a ordem do Senhor,
acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Ou seja, uma hora a nuvem cobria eles. E ela tinha formato de nuvem. E estava cobrindo eles. Que significava o quê? Anda, 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 anda e anda. Mas, de repente, de noite, ela virava fogo. E ficava por cima do tabernáculo, o fogo. O fogo ficava lá no tabernáculo, que é o lugar que eles iam falar com Deus. Certo? Para quê? A nuvem representava para andar, andar, andar e andar. E o fogo é para vocês descansarem. Porque, ó, alguém aqui fica o dia inteiro na escola? Alguém aqui mora na escola? Tem alguém aqui que mora na escola? Vocês ficam estudando o tempo inteiro, 24 horas? Não, né? O certo é vocês irem para a escola, estudarem, aprenderem e depois ir para casa fazer o quê? Vocês vão para casa dormir, gente. Tem que dormir, não tem? Então vocês vão para a escola, estudam e voltam para casa para dormir, para no outro dia ir para a escola de novo, certo? Certo. E com eles era a mesma coisa, só que eles estavam andando, eles estavam caminhando. Então eles ficavam andando, andando, andando. E depois, mais ou menos de noite, Deus falava assim: agora é hora de vocês descansarem. E aí ele mandava o fogo, certo? Passa pra gente, tio. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Gente, quem é esse Senhor aqui que eles estão falando? Aê, é Deus. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, seguiam adiante, conforme a ordem do... Vou falar de novo. Conforme a ordem do... Aê! Acampavam e conforme a ordem do... Ih, vocês não estão prestando atenção não, hein? Ó, de novo. Conforme a ordem do... Acampavam e conforme a ordem do... Seguiam adiante, ó. Cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, tinha a nuvem e tinha quando a nuvem se transformava em fogo sobre o tabernáculo, certo? Certo. Então, aí foi esse esquema. Eles foram andando, 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 aí parava, descansava. Aí andava, 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 até que começou a reclamação do povo aqui, ó. Sabe quando você está cansado e reclama? Fala assim, por exemplo, quando vocês estão na escola. Aí você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais estudar, eu quero ir para casa descansar. Sabe quando vocês reclamam? Certo? Eles também começaram a reclamar. Aí ficou aqui, 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 aqui. É certo reclamar, gente? Ah, bom. Ah, bom. Não pode reclamar, não. Então, a ordem do Senhor, de Deus, ela representava como nuvem. A voz de Deus representava o quê, gente? A nuvem, certo? A nuvem, ela representava a voz de Deus. E a ordem do Senhor era para seguir a nuvem quando ela estava lá em cima. Quando ela descia em formato de fogo, eles faziam o quê? Acampavam.
andava, eles descansavam, eles paravam de andar, certo? Então, eu vou ler uns 2 versículos aqui rapidinho com vocês e a gente vai fazer uma dinâmica. Quem aqui gosta de dinâmica? Vocês gostam? Então tá bom. Então assim, o povo começou a reclamar que eles estavam andando muito, começou a ter briga e tal. E eles estavam se preocupando demais, sabendo que Deus estava cuidando deles. Estava havendo muita reclamação. Mesmo Deus já dando todas as ordens para eles. Eles tinham que ter paciência, mas eles não estavam tendo paciência. E às vezes isso acontece conosco também. Então aqui, ó. Lá em Mateus 6, diz assim, lá em Mateus 6,30, diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestiria muito mais a vós, homens de pouca fé? Então assim, se Deus veste até uma plantinha desse tamanho, uma florzinha desse tamanho, Ele não daria o que vestir pra gente? Daria. Porque se Ele veste até uma plantinha que é aqui na gente, Ele também nos vestiria. Assim como Ele cuida dos animais, Ele também cuida de nós. Assim como Ele cuida das plantas, Ele também cuida de nós. Então, a gente tem que se preocupar com o cuidado de Deus? A gente tem que se preocupar com o cuidado de Deus? Não, gente. Porque se Ele cuida até das pequenas coisas, Ele também vai cuidar de vocês. E outra coisa que o povo estava reclamando era a demora. Ele estava reclamando demais, porque estava demorando, estava passando tempo, ele estava andando, e ele estava ficando cansado. E alguns até duvidaram do caminho de Deus. É certo duvidar do que Deus tem para a nossa vida? Não é certo. Então eles estavam errados. E lá em Samuel, 2 Samuel 22, diz assim: este é o Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos para todos os que nele se refugiam. Então assim, se o caminho de Deus é perfeito e eles estavam reclamando, tá certo isso? Tá certo, gente, reclamar do caminho de Deus? Não tá certo. Então eles estavam fazendo errado. Então agora, nos dias de hoje, a gente viu o que o povo fez de errado, certo? Eles não fizeram errado, gente? Fizeram errado, certo? Então a gente, quando a gente lê a Bíblia e vê essas coisas de errado, a gente tem que fazer igual? A gente tem que fazer diferente. Então se na Bíblia tá o erro deles, a gente viu que é errado, a gente faz ao contrário, a gente faz certo. Se na Bíblia tá falando para obedecer, para confiar no Senhor, falando que o caminho dele é perfeito, a gente tem que fazer o quê? Confiar no Senhor, certo? Vocês entenderam? Então a palavra de hoje é: confie no Senhor e obedeça a Ele, porque Ele vai cuidar de vocês, independente do que aconteça, certo? Certo, crianças? Então agora a gente vai fazer a dinâmica. Tios, escolham 5 crianças aí. 5 crianças. Ó, 2 aqui, 3. Escolhe 2 meninas. 2 meninas. Vem aqui. Aqui, ó, já foi. Já foi? Aqui, ó, sobe vocês 2. Sobe você. Peraí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, volta lá você, pequeno. Volta lá. Já foi, já. Não é assim, é de assim. Ó, assim, gente, ó. Faz assim, ó. Fica assim, uma fila assim. De um lado pro outro. Não, faz eles andar pra frente. Ó, então, um do ladinho do outro. E... Peraí. Desce. Então, assim, vocês estão vendo aqui os pequeninos? Estão vendo aqui? Certo? A dinâmica é o seguinte. Mostra pra eles, tia Rosinha. O que a gente tem aqui? A nuvem, certo? Certo. O outro. O que é isso? O fogo. Então a dinâmica vai funcionar assim.
A tia Rosinha tá ali. Quando ela levantar a nuvem, vocês lembram o que o povo fazia? Quando levantava a nuvem, fazia o quê? Andava, certo? E quando levantava o fogo, parava, certo? Então a dinâmica vai ser assim. Quando a tia Rosinha levantar a nuvem, as crianças vão andar. E quando ela levantar o fogo, vai parar. Então, gente, peço para que vocês façam muito, ó, silêncio, ó. Pam, pararam, pam. Agora, ninguém vai falar nada. Agora é eles por eles mesmo. A tia Rosinha vai dar ordem, se eles andam ou param, e a gente só observa, para ver se eles entenderam. Pode ser? Então vai lá, tia Rosinha. Parou! Eles fizeram certo, crianças? Fizeram. Mais uma vez, tia Rosinha. Parou! Isso! Mais uma. Isso! Parou! Agora todo mundo volta pro lugar. Então vocês entenderam? Quando o povo que estava lá andando, como que era mais ou menos para eles? Quando Deus colocava a nuvem lá em cima, eles tinham que fazer o quê? Andar. E quando ele descia o fogo, parava, certo? Que bom que vocês entenderam. E a palavra, a mensagem que fica para vocês é: confiem no Senhor, no caminho do Senhor, porque aquele povo, ele reclamou, ele achou ruim. Então, até mesmo nos momentos difíceis de hoje em dia, vamos fazer o quê? Confiar no Senhor, porque o dia, ele é passageiro. O dia ruim, ele passa. O dia bom também passa. Mas Jesus, ele não passa. Ele fica conosco todos os dias. Certo, crianças? Então vamos confiar neles, tá bom? Agora acho que Agora o tio, lá atrás, vai passar um vídeo aqui. Vai aparecer um vídeo. Então eu peço para que vocês prestem muita atenção, tá bom? Deus guia o seu povo. Depois que os filhos de Israel deixaram o Egito, Deus prometeu guiar seu povo. De dia, um pilar de nuvens apareceria no céu para liderá-los. À noite, o pilar da nuvem tornava-se em um pilar de fogo. Foi assim que Deus lhes mostrou o caminho a seguir. A nuvem de Deus foi habitar acima e no tabernáculo. As crianças de Israel tinham muitas coisas para fazer todos os dias. As pessoas tinham que fazer comida para comer. Outros cuidavam de animais. As crianças ajudavam seus pais. As tendas precisavam ser limpas. Mas quando a nuvem se movia do tabernáculo, todos paravam, para que pudessem seguir a Deus. Eles arrumavam todas as suas coisas. Desmontavam suas tendas e tabernáculo para seguir a Deus. Deus sabia exatamente onde seu povo precisava estar. Quando chegaram ao novo lugar, tinham que começar tudo de novo. Eles sabiam que era muito importante seguir a Deus e estar onde Ele queria que eles estivessem. Onde Deus queria que seu povo estivesse? Deus queria que seu povo estivesse perto dele. Deus quer a mesma coisa hoje. Ele quer que seu povo siga sua liderança e esteja onde ele sabe que devemos estar. Não temos mais uma nuvem para seguir, mas Deus nos deu uma Bíblia e o Espírito Santo para que possamos segui-lo. Silêncio! Vocês entenderam o vídeo? Tiveram uma noção mais ou menos de como foi? Então o povo, quando Deus mandava a nuvem, eles faziam o quê? Andava, eles caminhavam. E quando ele mandava o fogo? Parava, acampava e faziam as obrigações deles. Mas para eles, foi fácil reconhecer a voz de Deus, certo? Foi fácil, não foi? E às vezes, para nós, no dia de hoje, é difícil. Por isso que quando você está lá na sua casa, você tem que fazer o quê? Entrar no seu quarto, ajoelhar e pedir a Deus para
que ele te guie. Porque se a gente fazer o que o diabo pede, a gente tá certo ou tá errado? Tá errado. Não é ruim seguir o que ele pede? É ruim, não é? E quando a gente segue o que Deus pede, é bom ou é ruim? É bom, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então é bom você seguir a voz de Deus. Ó, não seria bom se eles obedecessem a Deus e chegassem na terra prometida? Seria muito bom. Mas para vocês acham que eles chegaram ou não chegaram na terra prometida? Vocês acham que eles chegaram? Então, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Quem falou o quê? Quem que perguntou? Vou te contar. Vocês acreditam que eles não chegaram na terra prometida? Vocês acreditam? Sabe por quê? Alguém sabe o porquê? Porque eles reclamaram demais e eles desobedeceram. É certo desobedecer a Deus? É super errado, é erradíssimo. Então, eles não chegaram na terra prometida por desobediência a Deus. Quem aqui gosta de doce? Bastante gente. Eu também gosto. Abaixa a mãozinha. Então imagina, você tá lá, de boa. Aí Jesus chega pra você e fala assim: se você fizer o que eu mandar, você ganha esse doce. Você ganha um doce. Vocês iam gostar dessa oferta? Sim, né? Então aí, vamos supor que você tá na sua escola, lá na aula. Aí no meio da aula, Jesus falou assim pra você: conversa com tal amiguinho, fala do meu nome e eu vou te dar um doce. Aí dá um intervalo. Aí você desce e vem esse amiguinho lá no intervalo, sozinho. Você ia até ele? Você ia, né? Porque é o quê? Obediência a Deus. Aí você ia ganhar o doce, não ia? Mas vocês iam reclamar se ele te pedisse isso? Vocês não iam reclamar, né? Então, foi o que Deus fez. Deus falou com esse povo: vocês vão ser libertos. Moisés vai lá ajudar vocês a se libertarem do povo mau. Lá do povo egípcio. Que o povo era... Pensa nos bichos ruins, é eles. É ruim. É ruim. Aí Deus falou assim: eu vou mandar uma pessoa, um homem, libertar vocês. Dito e feito. Moisés não libertou o povo? Libertou, não libertou? Libertou. E ele estava caminhando. Aí Deus falou assim: ele vai te libertar. Depois que ele te... Pam, pararam, pam. Silêncio. Depois que Moisés libertar vocês, vocês vão caminhar um pouco. Vocês vão caminhar. Mas vocês vão chegar na Terra Prometida. Alguém aqui tem uma noção do que é a Terra Prometida? Alguém dá o microfone para alguma criança falar. O que é a Terra Prometida? Ó, sentados. Desse lado aqui, ó. Vai, ó, uma desse lado e outra desse. Fica sentado. E espera um pouquinho. Senta, Miguel. Já decorei seu nome. Eu acho. Como que é seu nome, princesa? Ó, primeiro... Luísa. Luísa. A Luísa quantos vai anos falar. você tem? Pode responder, Lu. 8 anos. Responde a pergunta da tia Vitória. Eu acho que a terra prometida é que você tem que ir nela e fazer um prometido que você nunca vai descumprir. Será que tá certo? Vamos ver desse lado agora. Alguém aqui. A tia vai escolher. A tia Vitória vai escolher. Dá o microfone pra ele, tia Vitória. Ó, fala o nome, a idade. Qual que é seu nome? Fala no microfone. Seu nome, príncipe. Meu nome é Eliel, tenho 5 anos.
E o que é a terra prometida para você? A terra prometida é... Você sabe mesmo? Fala o que você pensa. que é uma coisa que Deus quer mostrar. Uma coisa que Deus quer passar. É, tá certo, mais ou menos. A Terra Prometida era um lugar muito bom. Um lugar onde tinha muitos animais, tinha coisas boas. E eles estavam indo para lá. Só que o que aconteceu? Desobedeceram e foram proibidos de entrar lá. Isso foi certo, gente? Não, né? Então, gente, a mensagem que fica para hoje é: obedeçam os pais, a Deus, ao Espírito Santo. Obedeçam e sigam no caminho dele. Porque vai ter dia ruim. Vai ter dia ruim e vai ter dia bom. Mas eles passam. Você tem um dia bom e no outro já é ruim. Tem um dia ruim e no outro já é bom. Mas Deus sempre estará com vocês. Amém?